Você sabia que um dos muros mais polêmicos do mundo se estende por mais de 3.000 quilômetros, separando o sonho americano de uma dura realidade no México? Hoje, vamos contar a história detalhada do muro que divide os Estados Unidos e o México, desde suas origens até as controvérsias atuais. Fica comigo até o final e descubra fatos impressionantes sobre essa fronteira. Para entender a construção do muro, precisamos voltar no tempo. A fronteira entre os Estados Unidos e o México sempre foi uma área de grande fluxo de pessoas e mercadorias. No século XIX, os dois países passaram por um período de expansão territorial, e foi em 1848 que os Estados Unidos adquiriram uma vasta porção de terras mexicanas após a Guerra Mexicano-Americana, incluindo estados como Califórnia, Nevada, Utah e partes do Arizona e Novo México. Isso mudou para sempre a dinâmica entre as duas nações e criou a base para o futuro conflito fronteiriço. Desde então, a fronteira se tornou palco de debates sobre imigração, segurança e economia. Nas décadas seguintes, especialmente durante o século XX, os Estados Unidos começaram a se preocupar com o aumento do número de imigrantes mexicanos que cruzavam a fronteira em busca de melhores condições de vida. Na década de 1940, o programa Braceiro foi implementado para trazer trabalhadores temporários mexicanos. Mas mesmo após o fim do programa, o fluxo continuou. Foi nos anos 90, sob o governo do presidente Bill Clinton, que surgiram as primeiras barreiras físicas significativas na fronteira, como parte da Operação Guardião, um esforço para combater o tráfico de drogas e a imigração ilegal. A Operação Guardião, lançada em 1994, marcou o início da construção de muros em áreas de maior fluxo migratório, como San Diego e El Paso. O objetivo era desviar o fluxo de imigrantes para regiões mais remotas e desérticas, onde as travessias seriam mais difíceis e perigosas. Essa estratégia gerou controvérsia, pois muitos críticos argumentaram que isso apenas aumentava o risco de mortes na fronteira. No entanto, o governo dos Estados Unidos justificou a medida como uma questão de segurança nacional. Nos anos seguintes, essa política de construção de barreiras se intensificou, principalmente após os ataques de 11 de setembro de 2001, quando a segurança nas fronteiras se tornou uma prioridade máxima. Com os atentados de 11 de setembro, o debate sobre a segurança na fronteira ganhou uma nova dimensão. A preocupação com o terrorismo internacional levou os Estados Unidos a reforçar ainda mais o controle das fronteiras. Em 2006, o presidente George W. Bush assinou o Secure Fence Act, que autorizava a construção de mais de 1.000 quilômetros de cercas e barreiras ao longo da fronteira com o México. Esse muro, porém, não era uma construção contínua. Em vez disso, eram vários trechos ao longo da fronteira, principalmente em áreas urbanas. O objetivo era prevenir o tráfico de drogas, a imigração ilegal e, como alegavam os defensores da medida, proteger a economia e a segurança dos cidadãos americanos. Embora o muro já existisse antes, foi durante a presidência de Donald Trump que ele se tornou um símbolo central de sua política de imigração. Trump prometeu, desde sua campanha eleitoral em 2016, que construiria um grande muro e que o México pagaria por ele. Essa promessa polarizou o debate político nos Estados Unidos e no México. No entanto, o que muitos não sabem é que, durante seu governo, grande parte das construções foram reformas e expansões de trechos já existentes. O financiamento para o muro veio em grande parte do governo americano, e não do México, como inicialmente prometido. Ainda assim, Trump conseguiu construir ou reformar cerca de 725 quilômetros de barreiras durante seu mandato. O muro se tornou um divisor de opiniões e uma questão diplomática entre os dois países. O muro sempre foi um tema de debate acalorado. Críticos argumentam que ele simboliza a xenofobia e que suas consequências são desastrosas para os migrantes, levando a um aumento nas mortes em áreas desérticas. Muitas famílias foram separadas, e comunidades fronteiriças, que antes conviviam em harmonia, se viram divididas. Há também a questão do impacto ambiental. O muro atravessa áreas de preservação, afetando a vida selvagem local. Além disso, apesar de seu custo bilionário, especialistas em segurança afirmam que o muro não é completamente eficaz em impedir o tráfico de drogas ou a imigração ilegal, já que grande parte desses fluxos ocorre por túneis subterrâneos ou por vias aéreas. Com a eleição de Joe Biden, o futuro do muro se tornou incerto. Uma das primeiras ações de Biden como presidente foi interromper a construção de novas seções do muro e revisar os projetos de Trump. No entanto, a questão da imigração continua sendo um grande desafio para os Estados Unidos. Enquanto muitos esperam que o governo Biden adote uma abordagem mais humanitária, a pressão por medidas de segurança nas fronteiras persiste.
O muro que divide os Estados Unidos e o México se tornou não apenas uma barreira física, mas também um símbolo das tensões políticas e sociais entre dois países com histórias profundamente entrelaçadas. Agora, falarei sobre 10 curiosidades que, além de dividir países, dividem opiniões. Curiosidade 1. Extensão total. O muro que divide os Estados Unidos e o México não é uma estrutura contínua. A fronteira entre os dois países tem aproximadamente 3.145 quilômetros de extensão, mas o muro físico cobre cerca de 1.000 quilômetros, dividido em diferentes trechos. Os outros 2.000 quilômetros são áreas sem barreiras físicas, muitas vezes desertos ou montanhas, onde o terreno é considerado intransitável ou de difícil acesso para a migração. Curiosidade 2. Custos bilionários. O custo da construção do muro é estimado em bilhões de dólares. Somente durante o governo de Donald Trump, o projeto teve um custo aproximado de 15 bilhões de dólares, com parte desse valor sendo redirecionado de fundos militares. Além disso, a manutenção contínua do muro e a instalação de tecnologias de vigilância elevam ainda mais os custos ao longo dos anos. Curiosidade 3. Impacto ambiental. A construção do muro tem causado impactos ambientais significativos. Ele atravessa áreas naturais protegidas, afetando o habitat de diversas espécies de animais, como o jaguar, o lobo mexicano e o cervo. Barreiras físicas interrompem as rotas migratórias de muitos desses animais, o que pode levar à diminuição das populações e até à extinção local de algumas espécies. Curiosidade 4. Muro tecnológico. Além das barreiras físicas, a fronteira é equipada com uma série de tecnologias avançadas de vigilância, incluindo câmeras de alta resolução, drones, sensores de movimento e vigilância aérea. Essas medidas buscam detectar movimentações em áreas remotas e prevenir travessias ilegais, aumentando ainda mais o controle além das áreas protegidas por barreiras físicas. Curiosidade 5. Túneis subterrâneos. Apesar da imponência do muro, uma das maneiras mais comuns de atravessar a fronteira é por túneis subterrâneos. Esses túneis são usados tanto por migrantes quanto por cartéis de drogas para contrabandear mercadorias e pessoas. Ao longo dos anos, centenas de túneis já foram descobertos, muitos com iluminação, ventilação e até trilhos para facilitar o transporte. Curiosidade 6. As diferentes fases da construção. A construção do muro não aconteceu de uma só vez. Ao longo das décadas, diferentes presidentes contribuíram para a construção de barreiras ao longo da fronteira. O presidente George W. Bush, por exemplo, foi responsável pela assinatura do Secure Fence Act em 2006, que autorizou a construção de 1.100 quilômetros de cercas. Donald Trump, por sua vez, focou na expansão e reforma de trechos já existentes. Curiosidade 7. O efeito da gravidade na construção. Uma curiosidade interessante sobre o muro é que em alguns pontos ele é construído com uma ligeira inclinação para o lado dos Estados Unidos. Isso é feito para garantir que, com o tempo, o peso da estrutura e a força da gravidade não causem desmoronamentos ou a queda de trechos da barreira, mantendo sua integridade por mais tempo. Curiosidade 8. Desafios geográficos. Algumas partes da fronteira entre os Estados Unidos e o México atravessam terrenos extremamente desafiadores, como desfiladeiros profundos, montanhas íngremes e rios largos. Esses obstáculos naturais dificultam a construção de um muro contínuo e, em muitos casos, as barreiras são interrompidas nessas áreas, sendo substituídas por patrulhas de vigilância ou tecnologias de monitoramento. Curiosidade 9. Arte e protestos. O muro ao longo da fronteira tem se tornado uma tela para expressão artística e protestos. Na cidade de Tijuana, por exemplo, várias partes do muro foram pintadas por artistas que usam a barreira como meio para criticar a política de imigração dos Estados Unidos. Há também várias instalações de arte que simbolizam a separação das famílias e as dificuldades enfrentadas pelos migrantes. Curiosidade 10. A longa jornada dos migrantes. Muitos migrantes que tentam cruzar a fronteira enfrentam uma jornada incrivelmente perigosa e desafiadora. Aqueles que optam por atravessar áreas não vigiadas, como os desertos, precisam lidar com temperaturas extremas, falta de água e comida, além de longas distâncias. Estima-se que milhares de pessoas tenham morrido ao tentar fazer essa travessia, tornando o deserto uma das partes mais perigosas da fronteira. A história do muro que divide os Estados Unidos e o México é complexa e cheia de nuances. O que começou como uma simples barreira de segurança evoluiu para um símbolo de separação, debate e controvérsia.
Mas será que um muro pode realmente resolver as questões mais profundas de imigração, economia e segurança? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. E claro, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!